partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Bate frente ao castelão, veio o poeirão cobrir. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros boi vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Do velho carro de boi, vovô. Eu sou seu netinho couro, que saudade de você. Guardei o seu chapéu de couro, vovô, vovô. Siba! Ouvir. E tô feliz em ter o seu amor em mim. Sei que você, amor, também tá feliz. E tô feliz em ter o seu amor em mim. Sei que você, amor, também tá feliz. Esperamos a noite chegar, um momento pra gente se amar. Imagino o dia voltar. Uma noite é tão pouco pra gente se amar. Tô feliz em ter o seu amor em mim. Sei que você, amor, também tá feliz de se amar. Imagino o dia voltar. Uma noite é tão pouco pra gente se amar. Tô feliz em ter o seu amor em mim. Sei que você, amor, também tá feliz. Siba! Oui! Tô feliz. Mais um sucesso. Hoje eu vou na tua casa e me segue no portão. Coração desarrumado, o botão de solidão. Juro que me arrependi, bota você perdoar.
aguenta essa saudade. Esse amor vai me matar. Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos. Eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa, vê se não briga comigo. Você ama, perdoa. Amor vai me matar. Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos. Seu vagabundo, eu quero saber. Ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que é a rádio que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber. Eu quero saber a rádio que você tá. E agora foi pego roubando o microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no curso que não é seu pra se sair. Tomaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho do cabrunco. Respeita, seu filho da puta. Tic-tac não, o negócio é assim mesmo, né, pai, velho? Vamos principiando, hoje o Coité é Cultura, são exatamente 18 horas. Sangue de Jesus tem poder 2 de minutos. desmoralidade, hein? De Deus é moralidade, mais. pegaram o velhinho aí de moralidade, quem tá por cá já, se eu ver aqui que tá aqui é na Almeida. Zé Carneiro aí, o Dick Stax, em Conceição do Coité, comadre Nesídia tá por cá. Será que Levi já chegou, filho de Levi, velho? Eu acho que Levi não chegou ainda não, foi Levi? Levi já chegou? Eu acho que Levi já chegou, Levi já está em Coité, veio de avião, velocidade medonha, Zé João está por cá vendo a gente. E quem está aqui com o Madre Neuzita, obrigado aí pela audiência. Vamos adiantando aqui, hoje estou na preguiça do Cuscobel. Compadre, preguiça danada aqui, mas é assim mesmo, né? Se a gente não botar para lá, o bicho fica rapirrinhado. Não é isso mesmo? Compadre Chimba, velho. Muito bem, vamos adiantando as principais notícias do Brasil e do mundo, né? Segundo as informações dos fofoqueiros aí, a notícia internacional, o Nicolás Maduro vai apodrecer, né? Vai penas e morte, né? Diz que vai para cadeira elétrica. O Nicolás Maduro vai para cadeira elétrica, né? Segundo foi aí os porta-voz dos Estados Unidos, está em todas as redes sociais. É um julgamento feito já ontem lá e segundo aí os fofoqueiros, né? O cara vai pagar por todos os atos que eles foram feitos, né? Segundo os Estados Unidos, narcotraficantes e muita perversidade, então vai ser executado da cadeira elétrica. Bicho vai pegar, né? Bicho vai pegar e aí tem muita gente achando ruim. O pessoal aqui do Brasil, tem muita gente aí das esquerdas que está achando que está errado, que não pode, que invadiram a Venezuela, que bam. Interessante, por que essa turma não foram para lá ajudar as pessoas que foram mortas, que foram atropeladas lá por carro da ditadura de lá do estado da Venezuela, pessoas botadas para fora do país, outros mortos, né, Zacarias? Então, a gente é um mundo velho de desigualdade danada, né? Carro-tanques lá, da polícia, do militarismo de lá, passava por cima de pessoas que eram contra a ditadura, né? Presos políticos estão lá, tem igual ao Brasil, mesma coisa, preso político. Então, assim, ele foi pego e agora chegou a vez dele pagar. Ele é Arbenilton Cunha, Zé João, Levi está por cá, Zacarias chegou, mais gente aí, né? Neuzita, Zé Carneiro, aí justiça seja feita, né? Justiça seja feita, aqui se faz, aqui se paga, né? Aqui se faz, aqui se paga. Eu não tenho nada a ver, não tenho nada a favor e torcer para os mais fracos, né? Foram 27 anos de ditadura lá na Venezuela e agora o pessoal... tanto que por todas as imagens do mundo você vê as pessoas felizes. As festas estão lá desde o dia que ele foi... Amanhã faz 8 dias que ele foi pego. Não pararam as festas. Em todo lugar que tem venezuelano, eles estão fazendo festa, estão felizes e dizendo
que tem uma chance de sair da ditadura daquele regimento bruto. Então, a gente torce que esse povo se dê bem, sejam felizes lá, porque a gente estamos vivendo também uma ditadura no Brasil, né? Aqui político, aqui tem muita gente inocente presa nesse país. É interessante que aqui tem muita gente da esquerda no Brasil que fizeram abaixo-assinado e mandando para lá, para a Venezuela, para soltar os presos lá, os presos políticos que estão lá, né? Anistia por aqueles presos de lá. E aqui não, por daqui não pode não, né? Esse povo não é brincadeira não, mas é uma opinião. Jefferson Almeida está por cá mais a gente aí, chegou por cá, todo mundo aí juntinho, que nem beira de bode, né, Zacarias? A gente tem que dar uma opiniãozinha aqui e falar das principais notícias. São notícias que estão rodando no mundo e, segundo aí as notícias, principal notícia, a coisa ficou ruim para Nicolás, né? Nicolás Maduro vai, segundo aí as fofocas do mundo, né? Vai para a cadeira de roda lá nos Estados Unidos, vai ser penas de morte, não é isso? Então é assim mesmo. Se for assim, seja, se não for, não seja. E vamos tocar o barco para frente, né, Coscobé? Fui visitar meu sertão, que nasci e fui criado. Achei muito diferente daqueles anos passados. Hoje choro e lamento, botei a culpa no tempo por ter sido encarregado. Chegando em casa encontrei uma civilização. Tem uma mesa bonita, tem uma televisão. De tanta saudade eu choro no lugar do oratório que mãe fazia oração. Não achei o lampião que pai à noite acendia, a lata de querosene enferrujada e vazia. É de cortar coração desprezar o lampião por causa da energia. O pote de água fria trocaram por geladeira, não tem aquele gostinho da aguinha na biqueira. Água é trazida de carro, sumiu o pote de barro feito por mão da luceira. Não achei mais a chaleira que mãe fazia o café, e nem o chifre do boi que pai botava o rapé. Hoje tudo tá mudado, o jovem civilizado se vê não sabe o que é. Não se vê mais o tropé dos burros nos tabuleiros, nem o chiado do rei pros burros andar ligeiro. Essa é a pura verdade, hoje só resta saudade no coração do raqueiro. Essa é a pura verdade, hoje só resta saudade no coração do raqueiro. Em nome da minha dona, meu irmão Clote, velho. Colom Produções Eventos, Som Produções. Que mãe fazia o café, oh, oh. Genivaldo Silva tá por cá, Zé Albino aí em São Paulo vendo a gente. O pessoal tudo cá por cá, né? São 18 horas e 8 minutos, concessão do Coité da Bahia, né, compadre, velho? Estamos adiantando aqui o nosso Coité Cultura. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, O velho do hein? Forrobador tá Deus lá é na mais. Sabia FM, tangendo o barquinho pra frente, pra ganhar um cuscuzinho de cada dia, nesse início de ano de setembro, de janeiro de 2026, né? Nem tá ligando pra calendário, não. Nós queremos que o barco continue. Nesse curso meio, né, compadre, velho? É isso mesmo, o velho do Forrobador. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É doido, né, assim, Miranda? Ninguém tá mais chiqueirando mais. Boa noite, indo bucha grande. O bucho grande, né, Já compadre? tem barriga grande aí. É, as barrigas grandes, o mundo pegando fogo, né, velho? O mundo pegando fogo, a guerra tá principiando aí, tá um cheiro de guerra mundial, viu, compadre, velho? Aí já tem cheiro de guerra mundial. Ainda tá vendo aí o navio dos Estados Unidos aí já se posicionando de novo, aí o navio de guerra, né?
É um navio que tem 88 aeronaves a bordo, né? E aí está se posicionando que a Rússia está achando ruim. A Rússia está achando ruim a prisão de Nicolás Maduro, que apudeça ele, aquele que escreveu. E aí está apontando a ameaça aos Estados Unidos, aí o bicho vai pegar, né? E aí já teve barco aí, já teve fogo no mar aí, a 5 mil quilômetros aí do Caribe. Os Estados Unidos está detonando outras coisas aí que está aparecendo. E o negócio, pode ser que a gente venha a ter o início de uma guerra mundial aí por conta desse cabo da Venezuela aí, né? E a gente tem medo porque a gente está vendo aqui o nosso país também defendendo ditadura, esse ditador aí, a gente está vendo aí a esquerda toda defendendo aí o ditador e a gente fica triste, botando o nosso Brasil a boca quente, porque do jeito que está aí, o que esse camarada fez lá na Venezuela, né? Saiu um, entrou outro, né? Que ele está lá, a ditadura há 27 anos, e se lá tivesse bom, aquele povo não estava em festa como está lá aquele povo, aonde tem venezuelano, estão fazendo festa, estão lá com 8 dias de alegria para que possa continuar a vida dele, ter esperança, né, velho? E aí não adianta os outros países querer defender esse lado dessa ditadura, que o mundo acordou. Já tem muitos países da Europa aí que já não está mais com o esquerdismo e está indo para o lado direito, está vendo que onde tem ditadura, onde tem esquerda, onde a esquerda manda, o povo não é feliz, o preço é caro para a ditadura. Então a gente está do lado aí dos Estados Unidos, que os Estados Unidos defende família, defende cristianismo, defende o aborto, defende tudo que aquilo, defende o narcotráfico, né? Então é um país que está na ideologia família mundial. Então o cabo aí que foi preso aí, ele tem que pagar pelos seus atos, né? Não é mentira o que a gente viu aí, o que a gente vê, né, nos telejornais, o que se passou nesses 20 e tantos anos de ditadura, o que o pessoal da Venezuela está passando, está sofrendo. Você está vendo hoje muitas famílias voltando à Venezuela, sorrindo, querendo voltar para sua terra natal, rever suas famílias, por conta que foi preso lá um ditador, né? E aqui no Brasil a gente está vendo aí, aqui no Brasil nós temos aí uma metade de um partido aí, defendendo, saindo daqui para ir para lá brigar, falando bobagem aí, achando que o Brasil tem espingarda para enfrentar os Estados Unidos. Ou me parece que o que eles querem é botar o Brasil para enfrentar uma guerra, para acabar com o Brasil e nós ficar na decadência aí. Parece que o que eles querem é isso, né? Porque o que é que quer o presidente do nosso Brasil? Defender traficante lá, defender o tráfico, defender o ditador, né? Tem mais ficar quieto, já que a sua gestão não está essas coisas todas, ficar na sua. Não é ficar fazendo discurso, botando lenha no forno para poder o pau quebrar nas costas da gente. Então o negócio está assustador aí, né? Vamos ficar sintonizados aí, porque a coisa está ficando feia. Aí os Estados Unidos não vai recuar, né? Os Estados Unidos vai quebrar essas forças do narcotráfico, que está acabando lá o país dele. Lá passa de 11 mil pessoas que já morreram nesses 2 anos, 3 anos para cá, com a cocaína, com o tráfico, né? Que vem de lá. Lá era o eixo do desenvolvimento dessa coisa aí. Então, prendeu, deixa ele pagar o pato dele para lá, mas não tem nada que o Brasil se envolver com isso, né? Tem nada que o nosso presidente ficar panhando discurso, fazendo discurso, mexendo com os Estados Unidos, a gente com espingarda de socar, né? Para enfrentar que guerra aí a gente vai enfrentar, que guerra? Um exército que não soube controlar nenhuma invasão que teve aí em Brasília, né? Esse exército que nós temos aqui, que não conseguiu nem enfrentar umas pessoas lá destruindo lá no dia 8, inventaram lá uma pataquada lá, que o exército estava lá e nem proibiu, nem tentou coibir essas pessoas, querem enfrentar uma guerra com os Estados Unidos. Então o que o presidente quer aí, eu acho que ele quer botar o Brasil para brigar, enfrentar uma guerra com os Estados Unidos e botar a gente para bater pindoba, se esconder dentro dos buracos de pedra, porque o Brasil não está preparado para uma guerra, nem país nenhum do mundo está preparado para uma guerra. Qualquer país que enfrentar uma guerra vai ter decadência. Então, na minha opinião, o presidente do Brasil tem que ficar na dele, né? Cuidar da administração dele, deixar essa guerra lá com os Estados Unidos, com a Venezuela para lá, né? Deixar o Nicolás Maduro se envolver para lá, pagar o preço dele lá, e de tirar a gente de boca quente nesse furungo aí, né, rapaz?
Dona Serra, abre a porta, compadre André Prrudo tá vendo aí, tem Neuza Santana, né, compadre Assim Miranda, velho Forobodó. Estamos chegando por casa, é João, compadre velho. Estamos adiantando aí, né, compadre Alberto, estamos adiantando aqui. O que nós queremos é que Lula, por amor do nosso Senhor, não fica mexendo nesse presidente Donald Trump. Donald Trump é um galego velho, desencadeado, destravado, não vai comer reggae, viu? É melhor que Lula fique quietinho, vá cuidar aí do Brasil que está desmantelado e deixa essa guerra lá para a Venezuela. Não fique todo lugar que chegue falando de um assunto que não tem nada a ver. O Brasil não tem nada a ver com essa guerra da Venezuela lá. Pelo amor de nosso Senhor Jesus. As espingardas que a gente tem aqui não é espingarda da gente enfrentar os Estados Unidos. Tá? Pelo amor de Jesus. Tem poder, que desmoralidade. Pois hein? é, camarada. E fica aí o presidente do Brasil futucando aí um presidente potente, a maior potência mundial, né? Botando a gente para pagar o preço aí, enfrentar uma guerra que a gente não tem nada nas mãos aí, não tem nada, nem munição. Aí fica achando que o povo vai enfrentar uma guerra para salvar a vida dele aí. O modo ele que está defendendo lá o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que amadureça e apudeça e cai para lá, deixa a gente fora de problema, né? O Donald Trump já avisou que para Lula ficar nos seus cantinhos, deixa ele resolver lá. O Nicolás Maduro já foi julgado, né? Segundo aí os telejornais, já está sendo julgado, está sendo ouvido e me parece que ele vai pagar o preço dele. Então não tem nada que Lulinha ficasse interferindo. Por Nossa Senhora, Jesus e Maria José. Quando o claro do sol vem despontando por detrás das montanhas lá da serra, abra a porta e sinto o cheiro da terra, do puleiro, do quintal canto galo. Eu boto a sela no lombo do cavalo e depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. O que vejo de belo no sertão é um gado comendo na colina, um sorriso na boca da menina e o segredo que tem seu coração. O meu forró e as festas de São João é Santo Antônio, São Pedro, São José. E o meu vício você já sabe qual é. E me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Quando o claro do sol vem despontando por detrás das montanhas lá da serra, abra a porta e sinto o cheiro da terra, do puleiro, do quintal canto galo. Eu boto a sela no lombo do cavalo e depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. O que vejo de belo no sertão é um gato comendo na colina, um sorriso na boca da menina e o segredo que tem seu coração. O meu forró e as festas de São João é Santo Antônio, São Pedro, São José. E o meu vício você já sabe qual é. E me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana,
que veio aqui na minha casa, uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água para todo lado que eu vou. Só encontro vaca magra, escuto o veio berrando, uma terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eu temo até faltar água para nosso povo beber. Você que abre as torneiras para ver a água perder, vai ficar sem tomar banho e o corpo pode feder. Pois é, Zé Danadinho, vou vir vender aí, né, Pai Alberto? O parrudo vai tomar um banho, que a Semana Santa tá chegando aí, né? Para não pegar você com a semana. É isso mesmo, né, velho? É isso mesmo. Vamos deixar. Não de nada, inocente. Cala a boca! Inocente, um aço, né, compadre Wesley Oliveira, chegando por cá, vendo a gente. Boa noite aí, Cusco meu. Boa noite, meu compadre Wesley, o nome. Até que, graças a Deus, apareceu um nome bonito aqui na programação, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Ô, minha filha, não diga assim, não. O Wesley é um nome internacionalmente sabido. Aí é feio, eu conheço. Esses meninos me tiram do sério, viu, compadre Chico? É um nome bonito. O padre Chico também é bonito, um nome bonito, né? Aí é feio, eu conheço. Aí, é por isso que eu fico chateado, né, rapaz? É por isso que eu fico chateado, né? Ô, meus compadres. Não, compadre, deixa, fique na sua, ninguém tá com conversa. Que é isso aí, rapaz? Vamos adiantar o lado aqui, filho de Deus, né, compadre? Deixa... Você tá mentindo, que eu sei. Não, não tô mentindo, não. Você tá mentindo. Nós estamos apenas com o princípio... Você tá mentindo. O pau tá quebrando lá nos Estados Unidos. Não quero saber que no Brasil se envolver com guerra. Deixa o pau quebrar pra lá, né, compadre? Deixa o pau quebrar pra lá e a guerra é da Venezuela com os Estados Unidos. Deixa Nicolás Maduro pagar seu pato por lá, aquele gota serena. Não tem nada a ver com a gente se envolver com isso aí. Ô Lula, sai de problema, Lucas. Sai de problema por Nossa Senhora. A nossa espingarda aqui é comparada aos Estados Unidos, é espingarda de socar. Não bota a gente pra guerreia não, né, compadre? Deixa de confusão aí, né, compadre? Justicleide Matos tá aqui. Pera aí, menino. Deixa de pataquara, compadre. Justicleide Matos, tá vendo a gente aí? Obrigado aí, compadre Gigo aí em Barroca, compadre Wesley Oliveira, Nilda Santana, compadre Beco, Parrudo. E assim vai, né? Assim vai. São exatamente 18 horas e 25 minutos aqui em Conceição do Coité, na Bahia. É hora boa para você tomar um cafezinho, né, compadre? Toma um cafezinho para você não ficar com olhado. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. É, compadre, não dá para ficar sem tomar um cafezinho. Coité Cultura com Nil Santa. Justicleide de Matos Motas, o simples esse ano vendo a gente aí, compadre. Hoje promete. Hoje o programa aqui promete, e a boquinha da noite, o que me esfriou, né? A gente estava com 23 graus agora há pouco aqui, antes das 18 horas, né? Na Conceição do Coité não está muito ruim, não. 23 graus está bem considerado aqui, a gente entender aqui a possibilidade que está mais legal, né? Teve mais quente aí, mas tá bom, né, compadre, velho? Bora adiantar, bora. Eu fiz para você que gosta de destruir, você que abre as torneiras para ver a água cair. Tome cuidado na vida que a seca braba tá aí. O uso do celular está acabando com o jovem. Além de crack e cocaína, vem maconha e K9. Que o cara puxa uma fumaça, fica duro nesse modo. Aí a justiça resolve liberar os traficantes para modo de trazer mais droga. Parece que isso é importante. Do jeito que a coisa vai, o Brasil não vai para diante. É uma coisa agravante que atinge todo mundo. Enquanto não tiver lei para combater vagabundo, enquanto a noite for treva, enquanto o mar for fundo, enquanto a folha for erva, enquanto o mundo for mundo, o Brasil só vai ser grande quando for bom para todo mundo. Todo mundo. Oh! Cananeu, canaviar, canana que é pouco, não dá pra mim beber lá. Cananeu, canaviar, a canana que é pouco, e o Santana bota pra lá. A palma na mão, quero sambar, palma na mão, quero sambar. Oh, rei, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Meu cavalo tá selado, eu vou correr sem demora. Cananeu, canaviar, canana que é pouco,
Eita, cabra velho, tá começando agora, principiando o Coité Cultura, exatamente são 6 horas e 27 minutos, começando o Coité da Bahia, Paranaílton do Santo Cruz, do Cruz, bonito nome, gostei. Bufei não, seu Serena, sai de problema, deixa a gente falar do nome do pessoal que tá vendo. Coité Cultura Comer Santa. Esses meninos dessa creche aqui tá me tirando sério, viu, Nailton? Aê, compadre velho, tu tá bom? Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra Alô, mim. Braia da Formiga, fica na sua que ninguém lhe mexe, Sangue Braia. de Jesus tem poder, que Os desmoralidade, meninos velho nojento. É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim, eu filho. bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Muito bem, bora adiantar, Mas compadre. a peste de... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Que foi, moleque? Jumento! Ai! Meu Deus. Menino, eu tô dizendo mesmo, menino. Puxa, menino, agora é sério. Esse jumento é o cão, menino. Jumento é... Feliz, tu vai matar o bacuri, besta fera. Olha pra isso. Caminha! 5, mano. 10! Eita. Acabou com o bacuri, deixa eu ligar pra pai. Ligue, papai, ligue. Pai tá lá ligando pra Bacurim, rapaz. Pai tá lá no período, tá na casa das primas, jogando dominó, o bucho grande, né, compadre? Tá lá ligando pra negócio de... Boa noite, indo bucha grande. Você tá mentindo que eu sei. Ele tá lá na casa das Você primas. tá mentindo. Ele tá na casa das primas. Você tá mentindo. Tá jogando dominó. Lito, como tá o coração? Tá bom, coração. Tá Oi, o bom. bambu, vai. É mesmo? Sim, O compadre. programa Coité Cultura. Bora adiantar, vamos adiantar. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Bora arrochar o nó. Na palma da mão, quero sambar. Na palma da mão, quero sambar. Sambo daqui, você quebra de lá. É Ninho Santana botando pra lá. Oh, oh, oh. Simbora, Ninho Santana. Tem água do Rio Verde lá. Tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá. Tem água do Rio Verde no mar. Tô vivendo de saudade. Foi o tempo que me preparou. A saudade machucar por dentro. Todo jeito que sou, eu guardei uma recordação. Deus que eu não volto mais. Guardei o gibão de vovô e o jaleco de pai. Guardei o gibão de vovô e o jaleco de pai. Tem água do Rio Verde lá. Tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá. Tem água do Rio Verde no mar. Tem água do Rio Verde lá. Tem água do Rio Verde no mar. Essa minha danada de Bonilson. É, compadre Wesley, velho, né, compadre? O jumento aqui tá botando pra estrabuguechar, né, rapaz? O jumento tá aborrecido aí. Primeiro que venha-se embora que o E jeito tá- dele se soltou. Pode dizer, sai daí! Tá difícil, né, compadre? Mas eu gosto do jumentinho, eu não fale mal quem quiser do jumento, né, compadre? Fale. É, o bichinho já sofreu muito pra sustentar o pobre. É, não é mesmo, compadre velho? É o Manu. Tic-tac com aço, o jumentinho velho é sofrido. Ele é o jumento. Cala a boca, menino velho. Desgrisa, deixa o pobre do jumento velho seguir o caminho dele pra lá, né, compadre? Ô, compadre Wesley. Ô, compadre, sumiu a muliguinha, saiu aí pro lado da Gibó de Retirolândia, aí passou aí a boca da noite. Ô Maria, pega o jegue, água bota daquela taça, criança aí. bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Ô Maria, pega o jegue, bota a cangaia ligeiro.
Ela foi vista aí uma pouquinho da noite, se revoltou com a briga dentro de casa lá, não aceitou, né? Uma confusão lá dentro de casa, na casa de farinha, ela disse, não vou ficar aqui não. Pegou o canário aí, o Jack Canário, botou a cangainha, botou aí um lençolzinho, os negócios e vai desaparecendo. Diz ela que vai pra creche lá em Minas Gerais. Vai-se embora aí, abaixa seu José. Pega o jegue e bota a cangaia ligeiro, bota os treinos pra suar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Tengindo o nordestino brasileiro, a seca vem castigando esse sertão nordestino. Aqui chovia bastante quando eu era menino. A chuva era constante que eu vi terrar criar limo. O povo vivia rindo que o que plantava colhia, ninguém comprava tomate, se dava mas não vendia. E quem trabalhava em roça nunca comprou melancia. Os pais dominavam as filhas, não deixavam ir em festa, se fosse era em alguma com uma pessoa certa. Hoje as moças estão liberadas que saem de casa e deserta. As mocinhas hoje têm pressa de curtir a sua vida, namora pelas esquinas, por beco, por avenida, só vão se arrepender quando as mesmas engravidam. Em casa começa a briga da mãe também do pai, o homem reclama tanto que a baba da boca cai, só vai parar de brigar na hora que o neném sai. Eu me criei no trabalho, sempre vivi trabalhando, não ando de avião, nem barco, nem oceano, que eu só me sinto seguro se eu estiver caminhando. Gostei de andar sambando, cantando, fazendo festa, tem gente que me adora, tem outros que me detestam, mas eu não estou nem ligando, boa vida nunca é presta. De que vale uma casa boa, sem ter nada para comer, sem ter cama para dormir, sem ter água para beber, sem o dono da casa saber lhe receber? Casa boa desse jeito, eu não tenho, não aceito, nunca tive e nem quero ter. Eu quero ter uma casa simples, mas que tenha o que comer, tenha a cama para dormir, tenha água para beber, tenha café para tomar, para quando um amigo ir lá sentir orgulho e prazer. Casa boa não quero ter, nem também uma maçã, para não ter o que comer, botar para dormir no chão. Não dá um copo de água, nem um prato de feijão, nem uma xícara de café, nem um pedaço de pão. Casa assim não quero não. Vou vivendo de saudade, foi o tempo que me preparou. A saudade machuca por dentro, é do jeito que sou. Eu guardei uma recordação, adeus eu não tenho mais. Guardei o gibão de vovô e o jaleco de pai. Guardei o gibão de vovô e o jaleco de pai. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Vai meu cavalo. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos por cá, são 18 horas e 34 minutos, em Conceição do Coité, na Bahia, 18 horas e 34 minutos. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Daqui a pouco ó, tem mais notícia para vocês aí, né, compadre velho? Zé da Nedina, velho, do Cuscobel, vendo a gente aí, a gente agradece pela audiência também, né, Zé Nedina? Como é que tá aí o negócio aí, Zé Nedina? O velho Forró Baldó me disse que o senhor foi muito traquino, namorador. Não. Viu? Ele dizia, não, Zé Nedina igual não tem. Eu nunca fui namorador, eu namorei, mas não fui esses bichão, não. Essa Coca-Cola toda. Não, é mentira. Ele diz lá direto no programa, com o Padrinho, Zé Nedino. Não. Até hoje é virado furúnculo. Não, é mentira, porque ele gosta de me dar elogio, mas eu não fui namorador. O senhor tá conversando. Não. O senhor tem uma carinha sabe muito coisada. Mas sabe por quê? Porque não é toda mulher que eu vou com a cara. Faça um verso pra uma mulher bonita aí. O que é uma mulher bonita com uma mulher feia, vá. As 4 coisas do mundo que mais o homem quer é ter Deus no coração, saúde, paz e mulher, muita chuva no sertão, um bom sapato nos pés, ter um trocado no bolso para comprar o que quiser, sentir uma boa visão e pisar firme no chão para o que der e vier. O homem que eu faço fé, que não gosta de coisa errada, não anda batendo em mulher, nem entra em barca furada, não anda fazendo júria, nem com história mal contada, não tem a vida segura quem ama mulher casada. Mulher tem que andar bonita, bem pronta, bem arrumada, linda sandália nos pés, as unhas tudo pintadas, bonito batom na boca, sobrancelha depilada, bem limpa a sua roupa para ser muito admirada, isso aí não tem problema, é nesse tipo de fêmea que eu tenho uma vida amarrada. Mas toda mulher bonita, todas elas é paquerada. Os homens passam por ela, quer até dizer piada.
Mas se a mulher for feia, passa de cara fechada, mesmo querendo dizer uma coisa, cala a boca e não diz nada. Quem casa com mulher bonita só anda um pouco assustado. Em todo lugar que ela chega, tem um olhando pro lado, o marido ciumento fica logo desesperado. Aí quando chega em casa, é um bafafá danado, ele dizendo pra ela, mulher, tu toma cuidado, quem casa com mulher feia, nunca esquenta as orelhas, pode dormir sossegado. Ao vivo. Simbora. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Verônica, quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Muito bem, 19 horas e 18 horas e 40 minutos, com exceção do Coité, na Paraíba, no Coité Bom Jesus da Lapa, amém. Né, Jaquinho velho, tá lá na luta desse esgoto, dessa água, vai dar certo, né, Jaquinho? Uma hora dá certo, não é possível que não vai dar certo. Jaquinho, esse parente aí, de compadre Alberto, que mandaram aqui uma discussão aí de Goiabeira, eu tô aqui sem saber quem é uma voz conhecida aí de uma confusão aí, né, Jaquinho? Você vê se você conhece, se é seu parente aí. Tiago, vem aqui. Que diabo é isso? Que porra é essa? Que tá todo mundo falando aqui na rua que eu tenho um filho viado. Olha a boca. Tu é viado? Que diabo é isso, menino? Olha a boca. Pai, para com isso, Deus me livre. Aos vizinhos, pai, pelo amor de Deus. As vizinhas, olha, fala da desgraça dessa, eu mato uma desgraça dessa. Fala direito, fala igual homem, moleque, filho de uma égua. Olha a boca, compadre. Pra tua mãe que tu não ia dar o que prestava. Pai, pelo amor de Deus, o senhor parece que vai dar um curso CP, Deus me livre. Pai, eu não sou viado, eu odeio viado também. Oxi, eu sou igual ao senhor, só porque eu sou corintiano. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Torce direito, grita direito, vai, Corinthians! Vai, Corinthians, que aqui é nós! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Eu mato uma desgraça dessa. Vai, sai daqui! Vai, diabo! Filho de uma égua! Rapaz! A culpa é da tua mãe, aquela desgraça, aquela rapariga! Olha a boca, viu, compadre? Hoje Lima, esses meninos é daí de Jaquinho disse que não é de Goiabeira não, né? Estão dizendo que lá de Bandiaçu, perto da chácara onde você mora aí, viu, compadre Gilima? Gilima, Cruzcobeiro, né, compadre Nilza Santana? Quem tá por cá, compadre Osmar Ramos aí. Cadê a cunhada de Gil? Gil tá patrocinando aqui essa cantora. Coité tá um celeiro de artista virado o Cruzcobeiro, né, compadre? E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro.
gosto mesmo é você. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Hoje eu não valho o que o gato enterra. Sim. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. É, compadre, sem gasolina pra queimar, tempo bom, né, Jaquinho? Tempo de boas músicas aí, tempo do Coscobeio, que os homens se apaixonavam, as mulheres se apaixonavam, mas hoje é um menino velho criado com danoninho, esse miojo velho, não tem substância, é um menino velho frouxo, danado, as meninas vai lá e vem cá e não acha um pra agarrar. Pra matar a saudade de Santana. Vai dar uma agarradinha na dancinha. Quanto tempo longe de você, quero ao menos a distância não vai me impedir. Meu amor de te encontrar. Carta já não adianta. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar. Ainda respirar. Quantas vezes eu até chorei, mas não pude suportar. Para mim não adianta. Tanta coisa sem você. Coscobeu aí, né? José Ramos Guimarães, vendo a gente. Leosmar, velho, né, Leosmar? Leosmar lembra dessas musiquinhas aí.
tempo das paixão, com os meninos chegavam aprumados aí, em cima de uma bicicleta, todo suadinho, e por uma boca de um forró desse aí, uma seresta, tomava 2 pitucilinas, mandava a mãe penca rezar, e aí agora o pau quebrava, só saía de manhã, mas saía nas feiras, né? Saía todo mundo trançado, bonitão aí, mas hoje não tem futuro. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Hoje é os meninos velhos criados com danoninho, com esse miojo velho, vendo esse filme de Free Fly, com esses fones no ouvido, vai, pega aí, pô, passou aí, atira aí, viado. Noite todinha dentro do quarto, suor pingando, né? E as mães doidas sem entender com o que ele estava falando ali. Lá, para quem está falando, tem outro lado, em outro lugar, lá não sei na onde, a mesma coisa, né, pai? E as meninas velhas na rua subindo e descendo, faz de tudo para chamar a atenção dos meninos velhos, e os meninos não pegam nem a M. Como é que vai ser esse mundo, né, pai? Sem fazer família, sem nascer os meninos, vai acabar, vai ser um desmantelo na vida, né? Infelizmente a geração é fraca, né, pai Jaime? Fraca, porque vai vir de Maria, hoje as mulheres tudo bonitas, as mulheres hoje desenvolvidas, tudo cheirosinha, tudo enfrenta o cara qualquer parada, tem negócio de conversa furada, né? E a gente vê os meninos velhos sem futuro, não tem coragem de chegar junto para poder dar umas panhadas aí, né, rapaz? A juntar assim pra gente ver um negocinho assim, mais bem valioso, juntar. Tanta coisa em você e não me desespera. Uma dancinha dessa aí, né, velho? José Ramos, velho, é falta de Deus também, né? Mas Deus mandou se ajuntar assim, se agarrar como tá aí essa menininha aí, ó, com esse apocanhadozinho aí, ó, dançando. Daí sai um romance, aí rola um amor, um cheiro, uma conversinha bonita, e aí vai, né? Mas não tem mais isso, pô. O povo hoje virou um povo incrédulo danado. Né, pai Jaime? Os meninos não dão importância mais para as mulheres é faculdade, e a confusão danada. Ô Maria, Ô Maria, pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Ô Maria, pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Hoje eu não vale o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Acertou, miserável. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Coité. Tem maior preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landulfo Alves, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. Material de construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Coité, Bahia. Tá com medo da mulher, Férico? Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e de noite tem que voltar. Tchau.
tuas camisas. Se alguém chega com frio, uma eu darei. Mas o amor, sou egoísta. Eu não quero, jamais querida, com teu sócio não consentirei. Oração. Obrigado, irmão. Ele Marcelo, vagabundo. Chama. Pavarão. Vai assim, pode lá. Seu pé, tuas camisas. Se alguém chega com frio, uma eu darei. Mas o amor, sou egoísta. Eu não quero, jamais querida, eu ter não você querer. Amava Dadinho, cara. Amo. Senhora Sessão. Ô, Baixo. Ô, Radinho entre Rios Bahia. Oliveira, véi. Coisa boa aí, né, compadre Jaime? Chegou atrasado nada, compadre Jaime. Chegando é o que importa, né, velho? Tem isso não, fique na sua, ninguém lhe mexe. O tempo esfriou um pouquinho, né? De manhã amanheceu quente, à tarde esfriou, ventando bastante aqui em Coité. E tá mais frio um cadinho, mas de todo jeito perdeu aí o sentido da chuva, né? Agora tem que formar de novo. Mari Jéssica Carneiro tá por cá vendo a gente, Neuza Santana. José Ramos Guimarães, obrigado pela audiência. Liosmar Ramos, Jacques Matheus Azevedo, comadre Neuzita Matheus, Alberto com Matheus vendo a gente aí, Tilosica da Goiabeira, mas mamãe aí vendo a gente pelo YouTube, Liosmar, já falei, com o padre Gil Lima vendo a gente aí no Centro de Conceição de Coité, Wesley Oliveira, obrigado pela audiência aí, Ana Almeida, tá por cá vendo a gente aí, Nailton Santos Cruz, vendo a gente aí, muito obrigado, a gente fica feliz aí, cada um joinha, com o padre Gicole, aí em Barrocas vendo a gente aí, obrigado, compadre Rico, André Parrudo, taxista, compadre André, Matheus vendo a gente aí, com Madre Neuza Santana, e assim a gente vai seguindo, né, compadre, velho? Vamos seguindo de gavazinho aqui no Coité Cultura, e vendo aqui o nosso telespectador que está nos assistindo agora nesse momento. A gente precisa mandar uma lua, compadre Adelídio Oliveira, o homem do sapato de couro, vendo a gente do bico de fino, né, compadre? Bico fino aí. Lembrando a vocês que agora, Delídio, daqui pro final do mês, tem as inaugurações da creche aí anunciadas pelo prefeito Marcelo. Vive de Deus. Adianta aí, compadre Cigano, cante. Cadê aquela jura que fez em meus braços de uma goza, que me amava tanto, enxugando eu pranto com beijo e abraços? Cadê aquela jura que você fez pra mim? Vi seus olhos brilhando, fui me entregando de um amor sem fim. Cadê aquele beijo tão doce e quente, que apaixonei que tão de repente? Será que acabou? O que faço agora? Estou arrasando, muito apaixonado, mal acostumado com seu amor. Passa aqui, quero ouvir. Quando eu te encontrei, loucamente te amando, fui me entregando a cabeça. Eu te amei demais, fui um bom rapaz, pobre de mim. O que faço agora? Se for mesmo embora, será meu fim. Tá, deixa eu morrer logo.
Muito bem, né, Padelito? Esteja lá, a gente vai divulgar aí, né? Nas próximas semanas sai aí o boletim, né, compadre velho? São 3 creches para inaugurar aí. E a gente conta com a presença de todo mundo, dos coitenses, né? Mais um motivo de alegria aí. Muito bem, né, compadre Jário chegou por cá, Jário velho aí. Já, Adelídio, o negócio tá pegando, Adelídio. O negócio tá pegando, nos Estados Unidos, segundo aí as informações da fofoca, né? O Maduro, que tá amadurecendo, ficando verde, né? Parece que a justiça lá condenou, diz que é penas de morte, né? Me parece que vai para a cadeira de fogo, de elétrica, a cadeira elétrica, né, compadre? E aí o pau tá quebrando. Eu só espero que o presidente Lula não fique se metendo nisso e botando um pulga na coisa para não botar a gente nessa guerra aí. Deixa ele lá, brigava lá, né? Deixa Nicolas pagar o preço dele lá, com sua ditadura para lá, e o Brasil não tem que se envolver com isso. Por Nossa Senhora, Jesus e Maria José, né, compadre? Deixa ele lá, viver a vida dele para lá e deixa a gente aqui do nosso jeitinho aqui. Não é não, filho de Deus? Exatamente isso aí, compadre Jário. Bora adiantando aqui, porque a gente está informado com as notícias do mundo e o mundo fica para lá com essas guerras doidas, né? Disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo, O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. Compadre, aí um conterrâneo lá da terra de Nego Jair, né, compadre? Esse é compadre Jaro aí, seresteiro, tá no Goiás, foi embora, compadre, tem um cadiano, foi embora pro Goiás, veio aqui matar soldado agora no Natal, viu a praça nova que Marcelo fez esse clipe aí, viu? Virado o Coscobel aí, viu, compadre Ed, velho? Ô, compadre Ed, Coscobel, velho. É, mais um coitense lá nos Goiás. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar que quando me deixou te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade. Pois é, compadre Jaime, eu vi ontem o final da interrogação lá pelo juiz. O juiz marcou uma audiência para daqui a uma semana, foi 2, e o outro para daqui a 1 ano, né? Para ouvir lá umas conversas. Quando foi agora de tarde, eu já vi umas matérias, uns cortes, chamados de corte, né? Os jornais, a Record, outros pedaços, aqueles cortes que eles fazem da repórter lá dos Estados Unidos, aquela putaria, e coisa escrita que foi condenado, que a penas de morte, aquela confusão, e que já teve também interferência da Rússia, que já tentou ameaçar os Estados Unidos. Sei que no fim
a coisa está ficando um pouco feia, né? Parece que se os países não se acalmar em modo maduro, a gente vamos ter uma guerra generalizada aí, né? Já está tendo aí já está chegando barcos, navios aí no Rio de Janeiro. Segundo eu vi as imagens de navio de guerra no mar e no Rio de Janeiro. Não sei por que esses navios estão passando aí. E também aquele navio dos Estados Unidos, já está a 5.000 quilômetros dos Estados Unidos aí no Mar do Caribe, posicionado, preparado, tipo assim, né? Detectou um avião da Rússia e a coisa está aqui, né? Pegando fogo. Eu acho que não tem que Brasil, que Rússia, que ninguém se envolver aí com esse. Deixa esses dois, os Estados Unidos se envolver para lá com o Maduro, e Maduro pagar o preço dele, se tiver o preço a pagar, né? Porque uma coisa é certa, eu estou vendo, compadre Jário, eu estou vendo nos nossos telejornais, muita gente aí dizendo que foi errado, que isso, que foi aquilo, que bam, mas a gente está vendo a festa dos venezuelanos, venezuelanos, em qualquer país do mundo, estão tudo festejando desde sábado, vai fazer 8 dias amanhã, que essa turma tão alegre, feliz, muitos voltando já para a Venezuela por conta que o Maduro foi preso. Então, se isso não tem que as pessoas achar que ele estava sendo bonzinho, porque ele não estava. São 27 anos de ditadura lá entre o regime lá dele com o do outro presidente. Então, estão querendo soltar os presos políticos que estão presos lá, como aqui no Brasil tem preso político também. A anistia, parece que a mulher que tomou posse negociou lá, que parece que vai soltar todo mundo, né? Agora fica aqui meia dúzia de pessoas dizendo que a Venezuela não está passando nada disso, que tudo é gogó, que é conversa, isso, aquilo. Como é que não está? Se os venezuelanos dizendo que eles é quem sabe a fome que eles estão passando lá, perseguição, carro-tanque passando por cima de pessoas no meio de rua, quem confrontar contra o governo, quem sabe são eles. Então, eu acho que não tem que... Eu vi algum discurso do presidente Lula futucando o negócio. Eu acho que Lula deve ficar quieto também, a direita do Brasil ficar quieta também, não se envolver, não ficar futucando Donald Trump, porque nós somos uma espingarda de socar, né? Se for para mexer com uma guerra dessa aí, o que é que a gente vai fazer se mexendo com um país de primeiro mundo? A China já fez as pazes com os Estados Unidos, a Europa todinha, tinha 6 países aí, França, Estados Unidos, Japão, esses países que estavam brigados, todo mundo negociou com os Estados Unidos, porque sabe o que é isso? Sabedoria, não quer briga, não quer guerra, porque só tem a perder, né? Estados Unidos, a gente querendo ou não, é o país de primeiro mundo, não adianta meter a cara para a gente brigar com esses furum, que a gente só vai perder a gente. E só paga o pato, né, Cardozinho da Bahia? Só paga o pato nós pequenos. Eu quero que, tomara que Lula não fique mais futucando, falando em um discurso doido aí. Fica quieto, Lula, vamos cuidar do Brasil, vamos pensar na Copa do Mundo, vamos deixar isso quieto aí, deixar eles lá se resolver para lá, porque Maduro, a conversa lá é feia com Maduro. Quem mora na Venezuela, os vídeos que o mundo mostra, que os telejornais mostram, a ditadura lá é pesada, né? Então deixa ele pagar. Ele foi enquadrado como narcotraficante, né? Então, lá era o eixo dessa coisa. Deixa lá esses furuncos se resolver para lá. Não bota nós nessa boca quente, não. Pois não, senhora, que nós queremos comer o cuscuzinho da gente aqui de gavazinho. E aí nós não temos espingarda para enfrentar esse povo aí, não, né? Um navio de guerra que esse camarada tem lá, tem 86 aeronaves no porta-navio no meio do oceano, né? Navegando. Você sabe o custo de uma operação dessa? Tem 5.000 soldados numa aeronave dessa lá, no navio daquele lá, flutuando no oceano. Da onde ele estiver, ele atinge qualquer filho de Deus que chegue por perto. Então, eu acho que é melhor a gente deixar ele se lascar para lá, né, Zé João Ré e Cardozinho da Bahia. Eu acho que é melhor a gente comer nossa celestinha para cá e deixar essa conversa repisada para lá. Aí eu vi essa conversa de que ele foi, como hoje os jornais, a gente não confia mais em nada, o compadre Jaime, a gente está um jornalismo hoje e redes sociais, misturou tudo. Eu vi o corte dos telejornais com um corte, e uma jornalista lá fez a transmissão e tal, só o trechinho dizendo que ele pegou pena de morte, né?
E ontem eu assisti também, antes dessa notícia, que o juiz ouviu ele, um juiz de 92 anos, é um dos mais rigorosos lá dos Estados Unidos, ouviu claramente ele, se negou inocente, tanto ele como a mulher. Ele vai ser ouvido daqui a um mês, e daqui a um ano tem uma outra audiência com ele, que ele ia para uma prisão federal lá. Mas hoje já saiu essa conversa. Então, a gente fica doido, né, com tanta desinformação, e é isso aí. Mas eu sei que a coisa para ele não vai ser boa, né? Estados Unidos não é brincadeira, não. Estados Unidos, quando pega alguém dessa natureza aí, não sobrou ninguém. Não sobrou Bilá, sobrou Saddam Hussein, não sobrou todos que meteram a cara aí. Deu trabalho, mas o pau quebrou. Não é isso mesmo, filho de Deus? É isso mesmo. Tá doido pra voltar. Doido pra voltar. Morena, seu brinco, cai, vai, devagarzinho. Não deixa. Morena, seu brinco, cai, vai. Deixa que eu apanho pra você. Se meu ouro é de prata, bem pura, morena, você é uma linda figura, vadinho. Se meu ouro de pura, morena, você é uma linda figura. Morena, você é a flor que eu não posso apanhar. Fica claro bem alto, morena, consiga alcançar. Fica no galho bem alto, morena, eu não consigo alcançar. Alô, Lady Vieira, sempre meu amigo Ronaldo, um abraço. Juninho, galho cair, não irá desmaiar. Um dia no galho cair, irá desmaiar. Cai no braço, morena, só para me consolar. Cai no braço, morena, só para me consolar. Morena, você é a flor de quê? E eu não posso apanhar. Fica no galho bem alto, morena. Só pra poder... Pois é, compadre Jaime, é isso mesmo, né? As narrativas que um cria para se defender, o outro cria para dizer que é isso, que é aquilo. Mas, na verdade, essa guerra começou pela última eleição que teve lá em 2022, que o voto lá é ditável, e ele não aceitou, ele prendeu pessoas que disse que ele perdeu as eleições. Ele teve, segundo as informações do voto editável lá, o velhinho com a menina lá teve 72% dos votos, né? E ele não entregou, as eleições foram dessa forma, e começou por aí, né? E a ditadura lá já vinha muito tempo, e com isso a coisa foi aflemando, né? Era melhor ele ter aceitado a derrota, porque assim, né, Jaime, a gente falando um pouco dessa situação, você vê a festa que está sobre o mundo, onde tem venezuelano, eles estão felizes, eles estão alegres, estão nas ruas. Se lá fosse diferente do que aqui, aqui tem pessoas daqui do Brasil, pessoas que estão dizendo que não é nada disso que está se falando, que a Venezuela é um país bom, vai morar lá. Porque esse pessoal que está falando isso não vão viver lá? Vão lá viver lá com salário, não chega a R$10 o valor de um salário, o dinheiro desvalorizado por conta de uma economia, ele na riqueza que está, né, os aliados dele. Então assim, e porque esse pessoal está em festa, em qualquer lugar do mundo que tem venezuelano, que saiu de lá, que fugiram, tão felizes e estão voltando para a Venezuela. Então há criar essa conversa, essa narrativa do petróleo. O petróleo é a maior riqueza de lá, é quem sustenta a Venezuela. A Venezuela foi um país rico, antes da ditadura, que negociava com os países tudo. Então, a coisa ficou descontrolada, porque o cara não quer perder o poder nunca, não quer sair nunca do poder.
cara perde as eleições e não quer entregar. Então, para o pessoal entender, a nossa Constituição ela é mundial. Existe brecha para você, na nossa Constituição, para você fazer emendas e alterar lá, não tirar o que está na Constituição. Você pode, o deputado votar e criar uma lei em cima daquilo que você já tem. Mas o que está na Constituição, ela é mundial. São 180 países que têm essa Constituição mundial e que precisa ser respeitado. Um país pode corrigir o outro. É aí onde está o entendimento, né? Então, houve essa discórdia, né? Houve essa discórdia com o velho está corrido de lá, o que ganhou as eleições, no voto editável, né? Está fugido de lá para não ser preso. E tem milhares de pessoas presas. Passa de 40 mil mortos já na Venezuela, 45 mil mortos durante esses 27 anos, por conta de uma ditadura. Lá a gente vê as imagens de carro do Exército passando por cima de pessoas em confronto no meio de rua e eles passando por cima. Ordem de uma ditadura. Então, ou petróleo ou não, a coisa vai mudar, né? A coisa vai mudar e eu acredito que vai ter um rumo diferente aí. E eu acho que nós brasileiros não tem que se meter com isso aí. É guerra deles para lá, deixa eles se envolvendo para lá, porque nós somos um país bom, um país trabalhador, mas ninguém tem como enfrentar os Estados Unidos. Meter a cara com os Estados Unidos vai pagar o preço. Vai pagar o preço, a gente tem a perder, porque poder de fogo, poder de tudo está na frente de todo mundo lá. Então, eu acho que deixa Maduro pagar o preço lá. A gente percebe que Lula é muito amigo de Maduro, tem uma amizade, mas fica quieto, Lula, por amor da senhora. Vem cuidar do teu Brasil aqui, vai cuidar das coisas da gente. Tem um ano aí para tu concorrer às eleições de novo e pedir o teu voto, mas não fica dando essas... Ele estava ontem em Manaus ontem e Lula tornou falar de novo no velho. Parece que ele está querendo que mexer uma lambança lá com esse velho, para esse velho dos Estados Unidos endolhar lá para cá e viu um negócio lá. Eu estou com medo porque a corda quebra, né, compadre? E cai em cima dos pequenos. Os pequenos é quem perde aí, a gente pequena é quem paga o preço, né? O pequeno paga o preço. Eu estou aqui torcendo para que Lula vete lá um projeto de lei com esse projeto que já vai estar em vigor aí para a gente ser confiscado R$5 mil no Pix e a gente vai ter que passar por o pente fino aí da Receita Federal. Se isso realmente acabar de aprovar isso aí, a gente estamos fritos. É o outro problema sério no Brasil, que a gente estamos com medo, que tomara que Lula vete esse projeto de lei lá, né? Como é que a gente vai negociar R$5 mil qualquer um vendedor ambulante, qualquer pessoa, que sou autônomo e outros, como é que a pessoa vai negociar R$5 mil e ser confiscado pela Receita Federal? Aí vai ficar ruim para a gente, vai ficar ruim, né? As pessoas vão passar a não receber mais nada no Pix, vai ter que voltar a moeda. A moeda em papel está pouco, né? A gente já percebe uma certa ausência do dinheiro em espécie. E aí está todo mundo assustado, mas ainda está na mão do presidente, né? Essa confiscação, você vai fazer aqui a sua demanda agora em 2026, mas só vai chegar o resultado para os empresários, para todos nós que movimenta, só vai chegar em janeiro do outro ano. E aí chega a Receita Federal, vem a cobrança de sonegação de imposto, aí a coisa fica mais ruim. Tomara que ele sente lá com o ministro dele lá, e que ele também possa ver que isso não vai dar certo. Pelo menos acrescentar um valor mais alto, pelo menos 20 mil, 15 mil por mês, né, para facilitar a vida das pessoas você negocia R$5 mil hoje, às vezes não é dinheiro nem seu, nem é lucro, vamos dizer assim. Se fosse lucro, ainda tinha um mais ou menos, mas não é o lucro, é a movimentação. Às vezes eu recebo R$1.000 aqui, ganhei 100, vou passar para o cara ali 900. Já vai 1.000 que eu recebi e passei para o cara 900. Já vai 1.900 em movimentação. Já está inteirando R$5 mil e eu já estou caindo no pente fino de cobrança, de sonegação de imposto. Aí vai mexer com o borracheiro, vai mexer com o vendedor de picolé, o pobre que vende uma roupa no meio da rua, o verduleiro, vai mexer com... Rapaz, é muita gente. O trabalho autônomo no Brasil, segundo o IBGE, chega a 40% de pessoas que não têm, né, que são
vamos dizer assim, a gente fala que é o quê? O faisqueiro, né? Nesse ditado popular. Por exemplo, eu vou tocar uma festa ali, levo um som, eu sou faisqueiro, eu não tenho nada garantido. Lá eu recebo 1.600, 500, o cara já me pagou no Pix, não paga mais no dinheiro hoje, né? E aí por aí vai ficando difícil. Eu não vou querer receber no Pix, o cara não vai querer me pagar porque ele vai entrar na conta dele, vai começar a voltar, a gente vai voltar para o passado, e isso, tomara que Deus abençoe a cabeça dele aí. E apesar de o Haddad ter anunciado sair né, do ministro da Fazenda, e o outro ministro lá, né, o outro velhinho lá, esqueci o nome dele agora também, que está deixando o cargo aí essa semana, os dois ministros, tomara que o que entrar, sente com o Lula, que não venha essa confiscação aí, confiscar esses 5 mil reais, que vai ficar difícil para a gente, vai ficar muito difícil. E para ele que é candidato no ano 2026, é um risco muito grande, ele tem uma perca muito grande de voto por conta dessa situação, dessa confiscação. 5 mil reais é muito pouco para a gente movimentar no mês, né? É muito pouco, e eu sei que os impostos têm que ser cobrados, né? O país que mais cobra impostos no mundo é o Brasil, mas que seja um valor mais acima de pelo menos de 20 contas, para o cara movimentar um valor desse aí, né? Porque é muito pouco, e aí vai ficando difícil. E aí a economia complica a economia, suga do pobrezinho trabalhador, e a gente fica aí a ver navio, compadre. É desse jeito aí. Eu não consigo alcançar, me carregar no meio do planeta. Eu não consigo alcançar. Alô, Grande Vieira, um abraço. Valeu, minha linda. Oi. Bora, vamos. Para nós fechar o papo aqui, compadre Jaime, é o seguinte, eu tive, compadre Jaime, até ontem com o contador, eu tenho um MEI, não é empresa, eu sou MEI, né? É para a gente fazer um evento numa prefeitura, MEI, você poder dar uma nota, né? MEI, você entende disso aí, você é empresário, você já tem CNPJ, você já tem outro MEI, né? Então, assim, fui ver o meu contador para ele me orientar com relação a essa situação. Ele disse, rapaz, está muito complicado, porque ainda está em vigor, entrou agora, pode pegar todo mundo de surpresa, porque a conta só vai chegar em 2027, janeiro de 2027. Mas até agora não teve nada ainda que tirasse isso de vigor, ou se está em vigor. A conversa já foi avisada aí pelos os grandes economistas do Brasil, né, para as pessoas tomar cuidado. E está aí agora para se o governo vai vetar ou não, né? Se não vetar, a coisa vai pegar, porque 5 mil contos por mês para você movimentar é pouco. E aí, você sabe aí, né, Jaime, como é que funciona hoje a facilidade que é o Pix, né, para você movimentar. É muito, muito fácil para pagar, para receber, para transferir, e isso não vai ter jeito. Se for realmente, se ele não voltar atrás aí, vai ser um susto muito grande, vai dificultar. Mas vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver que o mundo é assim mesmo, né? Altas e baixas. E tomara que Deus ajude, que ele pense melhor junto com os seus jurídicos e reveja isso aí para não prejudicar os mais pequenos, né? Porque o grandão, os grandes negócios já pagam imposto, né? A gente sabe que paga. Não tem como o Jaime tem suas empresas aí, outros, já tem imposto altíssimo para pagar, já não sei se nem isso vai ofender mais, porque já paga lá. Mas o pequeno, o biscateiro aí, o autônomo, né, que vai ficar difícil aí, a coisa vai ficar feia. Vamos embora, Coiteco, tu! Já consegui quase tudo que sonhei. Enfrentei barreira, mas foram todas vencidas. Falta você que ainda não consegui, mas vou tentar tirar você da minha vida. Olha pra mim, meu amor, olha pra mim. Olha pra mim, quero ser tua paixão. Como tá duro, meu amor, como tá duro. Como tá duro, como tá meu coração. Leva a carreta de ouro, chora. Muito bem, compadre Jaime, velho. Compadre Jaime, agora eu vou levar para um sambinha lá, compadre Jaime, lá de Pirá. Samba de meio de rua. Samba
pegado de supapo, né, Pai Jaime que gosta. Tá chegando o rezado de galega aí, de amanhã a 8, né? Da manhã a 8 o bambu vai gemer com pandeiro de ouro aí de Barrocas e sufoco da fumaça de Riachão e com a nossa participação lá na abertura dos eventos, viu, Muito bem, Coité Cultura, nossos ouvintes, Padre Jaime, vamos entregar a Deus, Padre Jaime, está tudo assim mesmo, a gente se preocupa, você que tem um negócio grande aí, na sua magnitude, aí a situação fica ainda mais pior, né? Porque a gente sabe que não é fácil, mas não vamos se apoquentar não, tem muito chão pela frente, e o que tiver de ser será, né? A gente já tivemos dias piores, e a gente sobreviveu, vamos pedir a Deus que dê tudo certo, e o que tiver de ser não tem jeito a dar, né, Jaime? Se ele deixar passar do jeito que está, é uma decisão dele lá. Ele é o presidente, a narrativa é dele, ele tem a narrativa para isso, a lei está na mão dele, ele faz aquilo que ele achar interessante, né? E nós não podemos fazer nada, a gente só pode torcer que ele mude de ideia aí, mas não venha essa confiscação aí, porque vai causar esse desconforto financeiro, né? Financeiro, porque o pão de cada dia da mesa das pessoas é muito importante. E aí você percebe numa feira livre da sua cidade, da minha cidade, o tanto que tem pessoas autônomas ali, vendendo qualquer coisa para sobreviver, negociando. E aí, meu amigo, essa é a realidade, né? Mas está nas mãos de Deus, né? Como o Pai já me está dizendo aí, a gente vamos torcer que dê tudo certo. A gente sabe que governo é assim mesmo, acerta em umas coisas, erra em outras. Sempre foi assim e vai ser assim, né? Enquanto o mundo foi mundo, sempre foi assim. Acerta em umas coisas, erra em outras, e de todo jeito, errando ou acertando, o pobre é quem paga o preço, não é isso? Muito bem, vou fechar o Coité Cultura de hoje, vamos fechar aqui com Forró e Gai, Nino Santana, Coscobel, e dizendo a vocês, se for da vontade de Deus, que dê uma boa vontade, um bom final de semana a todos aí, a mim, a todos nós, nossa família, parente, papagaio, gaiola, todo mundo juntinho, pedir a Deus aí, né, que tenhamos um final de semana, um sábado, um domingo bacana, e segunda-feira, nova semana, se for a direção de Deus, a gente está por cá, batendo a pilera com todo mundo, as pessoas entendem o nosso ponto de vista. Ah, Nil, tu está falando muito dos Estados Unidos, falando disso, a gente tem que falar, rapaz, tem que falar, o povo tem que estar, a gente tem que estar bem informado, o que for mentira, o vento leva, o que for verdade, vem à tona, a gente tem que interagir, para não pegar a gente de boca aberta, né? Estamos no mundo da informática, no mundo informatizado, e é bom a gente estar por dentro de tudo, a gente estar se preparando para você não ficar aí iludido com muita coisa, né? Preparar-se um pouco também o terreno, porque de repente a gente pode estar passando, vai ter um momento de a gente estar passando aí por um momento de um fervor desse aí, a coisa pode ficar ruim para a gente. Então é bom a gente estar interativo, estar sabendo das coisas, né? De longe, mesmo de longe, mas a gente ficar na escuta aí, na expectativa para a gente se prevenir.
Valeu, Pai Jaime, Deus abençoe a todos vocês aí. E aí, a gente vamos até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, Jesus e Maria José. Cananeu, canaviar, canana que é pouca, não dá pra mim beber, tá? Cananeu, canaviar, a canana que é pouca, e o Santana bota pra lá, a palma da mão, quero sambar, palma da mão, quero sambar. Oh, rei, ai, ai, vou pedir pra você sambar, tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, meu cavalo tá selado, eu vou correr sem demora. Cananeu, canaviar, canana que é pouco, vem botando pra quebrar. Na palma da mão, quero sambar, na palma da mão, quero sambar. O sambo daqui você quebra de lá, é Ninho Santana botando pra lá. Oh, 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 Simbora, Ninho Santana, tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar, tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tô vivendo de saudade, foi o tempo que me preparou, a saudade machucar por dentro, todo jeito que sou. Eu guardei uma recordação, Deus que eu não volto mais. Guardei o gibão de vovô e o jaleco de pai. Guardei o gibão de vovô e o jaleco de pai. Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar, tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar. Tem água do